Olá! Dando continuidade aos nossos vídeos a respeito do Apocalipse, o fim dos maus tempos, como acreditamos que deveria ser chamado o último livro da Bíblia Sagrada, vamos tratar de um assunto ligado, obviamente, a essa grande transição maravilhosa que ocorrerá no planeta, um salto evolutivo da humanidade. O assunto será economia planetária. Já que estamos falando de transformação global, de avanço ou salto evolucionário, o que ocorrerá com a economia? Do que ela está hoje, como ela ficará? É esta a questão que vamos tratar. A economia planetária. Mas antes de tratarmos especificamente deste assunto, precisamos deixar claro uma coisa. Não estamos aqui tratando de qualquer ideologia, teoria econômica nova filosofia econômico-macroeconômica, nada disso. Não estamos ligados a qualquer ciência física material convencional. Estamos apenas passando um pensamento religioso, filosófico, visando uma melhor preparação nossa e da humanidade para a grande transformação, que entendemos clara, evidente, iminente, e vários aspectos ocorrerão a respeito dessa transformação. Não será apenas um aspecto que mudará, mas todo o planeta, mudando da lagarta para a borboleta, da água para o vinho. E preparar-se para essa mudança é favorável para nós. Logo vamos entender por quê. E para entendermos melhor essa preparação, vamos usar a imagem de um rio, com seus afluentes, fluxos, refluxos, desvios, etc. Neste caminho, obviamente, há o caminho principal que leva ao grande oceano, ao mar de bênçãos, que vamos chamar de transição. E temos também os desvios que já foram comentados, que levam a retrocessos, estagnações, etc. Fazem parte da liberdade de ação que é dada ao rio e aos que andam nesse rio. E temos as pessoas, individualmente ou como coletividades. Quem está nesse rio pode tomar a liberdade de tomar caminhos variados. Nem sempre, muito pelo contrário, nesse exemplo, infelizes, podem ser caminhos que não levam a um bom caminho, por teimosia e opção, apesar de até terem sido informados, ouvirem falar desse assunto, podem ignorar e tomar caminhos diversos. Faz parte do livre-arbítrio dos seres. Mas aquele que é suficientemente evoluído espiritualmente, entende a transição planetária, pode fazer um caminho bem interessante, que é até acelerar o seu próprio sucesso espiritual, rumo ao mar tranquilo da transição planetária. Porém, temos observado que na prática, muitos não só, vamos ver esse último barquinho, não só não aceitam, como tentam até remar para trás, voltando a retrocessos, caminhos anteriores, teimando em avançar para a transição. Esse é o drama que temos vivido. Há os que acreditam, que infelizmente ainda são minoria, mas a maioria procura outros caminhos ou caminho nenhum, tenta até voltar por onde veio. Seguindo em frente, vamos usar as referências. O que nós vamos nos basear, no que nós vamos nos basear para tratar desse assunto tão importante? Temos aí a Bíblia Sagrada, né, no centro, A Caminho da Luz, de Emmanuel, muito importante, vários livros conhecidos, o livro Profecias, aí na parte de baixo, de Pietro Baldi. Vamos usar muito ele para fazer a teoria econômica, melhor, não é a teoria econômica, e sim o pensamento sobre como será a economia do futuro. E aí outros livros, Satya Sai Baba, esse livro laranja aí embaixo à direita,
Só o advento de um avatar nessa era já mostra que estamos em transição e por aí vai. Obviamente, temos muitos mais livros que estão sendo usados como referência. Nós estamos aqui apresentando apenas os principais. E já que estamos falando de referências, vamos começar com o ciclo evolutivo dos planetas, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec. Lá ele coloca 5 etapas de evolução dos planetas, das suas civilizações. Começando, obviamente, com o mundo primitivo, do qual nós já passamos. Depois, mundo de provas e expiações, que está terminando aqui neste planeta. Mundo de regeneração, que é o próximo, que estamos na iminência de começar. Alguns já afirmam até que já começou. Mundo felizes e ditosos, autoevidente, o próprio nome já diz. E o mundo celeste, o mundo dos seres divinos. Claro que entre uma etapa e outra há uma transição. E estamos vivendo agora uma transição, obviamente, de provas e expiações para o mundo de regeneração. E esta é a chamada transição planetária, multifacetada, multidimensional, tem vários aspectos a serem observados. Não é uma transição de um aspecto do planeta, mas todo o planeta vai mudar. E vamos tratar só de um assunto agora, especificamente, que é a economia planetária. Falar de economia planetária, de avanço ou de salto evolutivo, temos que deixar claro o seguinte. Este avanço, como dissemos, é um avanço holístico, global, integrado. Não existe um aspecto separado dessa mudança. Ela vai ser uma mudança em todas as áreas. Em termos de humanidade, podemos aqui elencar alguns aspectos, dimensões da humanidade, como sociedade, economia, política, crenças, ciências, etc. Mas é tudo uma coisa só. É um grande diamante. Só estamos destacando a economia em particular para fins didáticos, para fins de atentarmos para um prisma do grande diamante. Mas precisamos reforçar a ideia de que está tudo integrado. Quando começarmos a falar de economia, podem haver reflexões sobre outros aspectos e concordamos com as influências de todos eles, de um lado ou de outro. Concordamos com tudo. Mas nós vamos nos focar na questão econômica e mesmo assim de forma relativamente simplificada, até porque não é ideia nossa fazer um tratado macroeconômico, apenas um pensamento filosófico e religioso sobre essa questão. Tratando de sistemas econômicos e já ingressando no nosso assunto, nós temos que começar com um pensamento muito claro que vai ser a base do nosso raciocínio. Não vai adiantar entendermos mais nada se nós não incorporarmos o seguinte conceito. Considerando os dois principais sistemas econômicos, ou filosofia macroeconômicas, o capitalismo e o comunismo, o pensamento desse canal, considerando a sociedade, a humanidade como um todo, é que tudo vem da alma humana. É exatamente a base dos grandes tratados de religião, de filosofia espiritual da humanidade. O próprio Cristo, vindo à Terra, tratou de cuidar da alma humana, do comportamento, do pensamento, dos sentimentos humanos. Não se preocupou com mais nada. Notaram que o Cristo poderia ter ensinado, já que ele é filho do Senhor, todo onipotente, com todo o conhecimento do universo, poderia ter nos ensinado filosofias macroeconômicas, soluções sociais, ensinado máquina a vapor, informática, seja lá o que for do conhecimento humano, o Senhor sabe muito mais. Mas ele não se preocupou com nada disso. Apenas tratou da alma humana, pois é a qualidade da alma humana que reflete tudo. No nosso caso, que estamos tratando de economia, o estado da humanidade se reflete nas filosofias de economia que vigoram no mundo. Resumindo, nosso pensamento, que é o pensamento que vigora nas hostes religiosas, é que tudo depende da alma humana, inclusive a economia. Bem entendido isso, vamos avançar.
Adentrando no assunto propriamente dito, economia planetária, onde vamos tratar basicamente de capitalismo e comunismo, apesar de outro socialismo e outras filosofias que para nós são variações desses dois aparentes extremos econômicos. Vamos comentar o primeiro deles, o capitalismo, nascido mais ou menos em 1500 e que vem evoluindo e hoje a gente pode considerar que é bastante hegemônico no mundo. Temos o comunismo, nascido em 1917 e foi até 89. Estamos falando do comunismo como estrutura, como implantação numa sociedade, apesar, é representada pela União Soviética, claro, apesar de haver ainda a China, Cuba e outros países, mas a gente considera que a Cuba é pequena, não é representativo do ponto de vista global. E a China, este canal entende que ela nunca foi essencialmente comunista, ela queria resolver o problema dela e experimentou soluções, tanto que hoje não podemos dizer que a China é comunista. Ela, na verdade, quer resolver uma questão socioeconômica do país, e a prova disso é que a China hoje é um dos maiores parceiros de muitos gigantes capitalistas, incluindo os Estados Unidos, a Europa inteira e nós, brasileiros. E temos aí a transição planetária, que vai transformar ou vai mudar o mundo de materialismo para espiritualismo. Gente, isso é como transformar uma lagarta na borboleta. Isso é água para vinho. Mas não é algo impossível do ponto de vista cósmico, divino. Basta lembrar que o próprio mundo já mudou várias vezes, já foi uma bola de fogo incandescente com cataclismas globais, já caiu aqui um planeta do tamanho de Marte, fundindo com a Terra e criando a Lua, já virou uma bola congelada, já teve dinossauros e seres gigantescos, e hoje tem o homem, e amanhã pode ter outros seres, não importa, mas transformação não é algo impossível do ponto de vista cósmico, da natureza, do ponto de vista divino. Basta que nós entendamos isso para ter uma ideia que tudo realmente é possível, principalmente algo tão claramente planejado e mostrado pelas vias espirituais para a humanidade. Temos então, no livro Profecias, do grande pensador filósofo Pietro Baldi, que não vamos poder entrar em detalhes, mas só podemos destacar que grandes seres como Albert Einstein elogiaram o trabalho desse filósofo, pensador religioso. O próprio Emmanuel, o rigoroso guia de Chico Xavier, teceu comentários rasgados a respeito dessa figura, Pietro Baldi, Ernesto Bozano e por aí vai. Pietro Baldi foi também, isso é uma informação para os reencarnacionistas, também ele é a reencarnação de Pátios, um discípulo de João Evangelista, e quando João Evangelista estava recebendo o Apocalipse na ilha de Patmos, Pátios escrevia a descrição, a visão divina de João Evangelista. Podemos dizer que Pietro Baldi foi, na época, o escriba do Apocalipse. E no seu livro Profecias, de 1956, Pietro Baldi afirma nada mais, nada menos que o comunismo ia encerrar, ia acabar. Hoje isso não parece grande coisa, mas na época, em 56, com o comunismo no auge, a poderosa União Soviética exercendo a sua força sobre o mundo, influenciando Cuba e fazendo países estremecerem no próprio Estados Unidos, afirmar que o comunismo ia acabar? Minha nossa, mas ele escreveu, e dito e feito, realmente. Se olharmos aí, 17 para 89, pouco mais de 70 anos, realmente o comunismo caiu. E ele dava como argumento, primeiro, o materialismo. O comunismo tem um materialismo estrutural, teórico, fundado realmente em bases materialistas, e isto sendo incompatível com a civilização do novo milênio, do terceiro milênio, segundo o raciocínio de Pietro Baldi, já dava para ele um tempo de vida determinado, não vai poder passar para a nova era. Só com isso daí ele já afirmava que ia cair o comunismo. Mas ele adiantava também que o comunismo sequestra a liberdade política, ou seja, não há liberdade. É outra incompatibilidade com o espiritualismo. É necessário que haja liberdade, a pessoa tem que se sentir bem e livre. E o comunismo não dava isso.
Além disso, ela cometia uma falsidade ideológica, ela não cumpria a liberdade econômica que prometia, ela não dava os acessos e a justiça econômica. Então ela também cometia esse grave erro. E nós aqui deste canal vamos ajuntar, vamos dar mais algumas ideias, que é um reforço à ideia de Pietro-Baldi, que o comunismo tem um ateísmo de ofício. Ela é oficialmente ateísta. Isso, obviamente, é uma contradição em espiritualismo. Ou seja, elas também não têm como passar por esse aspecto. E outro aspecto incompatível é que o comunismo tem a violência e guerras endógenas. É uma violência de Estado e as guerras são quase que consequências da força com que o comunismo tem que impetrar a sua filosofia econômica. Ela rouba, na verdade, patrimônios e direitos de propriedade de pessoas que a conquistaram de forma lícita. Então, é uma violência, e o comunismo tem isso em seu raciocínio básico. Mas o mesmo raciocínio de 1956 de Pietro-Baldi, no mesmo texto, Pietro-Baldi comenta que o capitalismo, olha só, gente, o capitalismo é o mesmo texto que fala de comunismo. Ele vaticina a mesma coisa. Ele afirma que o comunismo nada mais é do que uma reação ao capitalismo. No Manifesto Comunista de 48, feito por Karl Marx, chamado, que nunca foi economista, diga-se de passagem, ele nada mais era do que uma pessoa casada com uma mulher muito rica, não fazia absolutamente nada, e foi falar de trabalho e capital. Mas vamos continuar falando sobre Pietro-Baldi. E ele disse que o comunismo é uma reação ao capitalismo. É uma reação à opressão que o capitalismo fazia sobre os trabalhadores daquela época. Ela não teria uma vida própria. Não houvesse o capitalismo, o comunismo não teria como nascer. E ele também, neste mesmo raciocínio que vaticina o fim do comunismo, ele diz que por causa do materialismo, considerando que o capitalismo também era de origem materialista, ele diz que o capitalismo também iria acabar. No mesmo texto que vaticina com segurança o fim do comunismo, Pietro-Baldi fala que o capitalismo terá o mesmo destino por causa da sua origem materialista. Ou seja, ele diz que os dois são filhos da mesma mãe. Têm o mesmo DNA materialista e ambos não poderão passar para a nova era. Se ele acertou o comunismo, talvez, alguns podem argumentar, talvez ele tenha errado sobre o capitalismo, mas esse canal entende que não. O raciocínio e as bases são as mesmas. Por isso, entendemos que o capitalismo também não deverá vencer esse trampolim evolutivo que faremos, esse salto evolutivo para o mundo espiritualista ou de visão espiritualista. Obviamente, é fácil para nós entendermos o fim do comunismo, pois não estamos imersos, estamos vendo de fora. De fora é fácil analisar o outro lado e vermos, claro, que o comunismo tinha que acabar. Mas se nós fôssemos comunistas, se nós estivéssemos dentro do contexto comunista, trabalhando ou vivendo, nascidos na psicosfera comunista, não entenderíamos de maneira nenhuma a profecia de Pietro-Baldi. Da mesma forma, nós aqui, imersos, respirando e até vitoriosos de mais de 500 anos de capitalismo, não podemos, é muito difícil aceitarmos com naturalidade o fim do capitalismo nesse raciocínio de Pietro-Baldi. Apesar deste canal estar seguro, ter certeza, não só por esta fonte, mas por várias, podemos concluir que realmente o capitalismo deverá ter o mesmo fim. E como estamos imersos no capitalismo, é muito difícil realmente a gente aceitar. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais no porquê o capitalismo não deverá seguir para a nova era. Então, tentando, vamos dizer,
fragmentar ou alinhavar as bases pelas quais nós podemos afirmar que o capitalismo é incompatível com a nova era e que terá que ruir tanto quanto o comunismo, vamos estudar melhor o capitalismo. O que ele tem que impede ele de avançar para uma nova fase. Então, capitalismo, como competição, ela tem intrinsecamente na sua estrutura a ideia de concorrência, de disputa de mercados, de liderança de mercado e assim por diante. Ela é uma disputa no caso de capital. Só que toda concorrência, toda competição, ela é ranqueada. Existe uma lista, existe os vitoriosos, que são sempre uma minoria, não tem jeito, que fica em destaque, claro, todos os holofotes e atenções e homenagens são para eles, e pouco se fala da maioria pobre, ou melhor, da maioria de perdedores. É intrínseco a qualquer disputa, podemos falar de Copa Mundial de Natação, de futebol, de vôlei, qualquer outro tipo de disputa bastante, escola de samba do Rio de Janeiro ou São Paulo, qualquer tipo de disputa, uma concorrência, por exemplo, para vestibular, tudo que exige competição e disputa, temos sempre muitos perdedores e uma minoria vencedora. Sendo o capitalismo um tipo de disputa, podemos transferir o raciocínio para garantir e assegurar intrinsecamente que o capitalismo gera poucos vitoriosos e muitos, mas muitos perdedores. Isto é constatado de forma global hoje. Basta ver um mapa econômico do mundo e veremos uma gigantesca maioria pobre. Este canal apenas afirma que não tem jeito do capitalismo resolver esse problema. Ela jamais trará uma justiça ou um equilíbrio econômico no mundo. Nunca teremos bem-estar do ponto de vista econômico com o sistema capitalista. E não é que o capitalismo colocou isso intencionalmente. Isso não é planejado. Simplesmente não pode existir numa disputa todos vencendo. Há um termo que muitos teóricos capitalistas usam, não há para todo mundo. Não tem para todos. E do ponto de vista do capital é verdade. Não há medalhas para todos. Não há para como todos vencerem. Do ponto de vista deles, eles têm razão. Apesar de que isso tudo é incompatível com o mundo espiritualizado que está por vir. Pode haver, porém, uma pergunta a ser levantada. Como é que, então, dentro de países considerados vitoriosos, não deveria haver também poucos ricos? Vamos pegar um país como exemplo, Noruega e Finlândia, mas pode ser até o próprio Estados Unidos. Não deveria haver poucos ricos, uma concentração de ricos e uma maioria pobre dentro desses países que são eminentemente capitalistas? É verdade, mas este canal afirma que estes países não sucumbem a esse apartheid social porque eles pegam, na verdade, subsídios, elementos já do mundo futuro de cooperação e inserem em seus países, na forma de salário mínimo, saúde e educação pública, salários dignos. Eles transferem de cima para baixo, dentro dos seus próprios países, claro, isso não é feito de forma global, mas eles fazem recursos, medidas, cada país faz de um jeito, mas esse primeiro mundo reequilibra a vitória dentro do seu próprio país, passando, como vamos dizer, as medalhas, os espólios
da disputa para a sociedade por meio de vários recursos. Mas esses recursos são repassados dentro de uma filosofia, isso nós estamos interpretando assim, são recursos do mundo de cooperação que eles trazem para inserir dentro dos seus próprios países e assim não haver essa diferença absurda dentro deles, dentro da própria casa. Porém, de forma global, isto não ocorre. E a maioria dos países sucumbe e fica no rol dos perdedores mesmos. Esse é o primeiro pensamento. Obviamente, a competição, dando essa defasagem social toda, essa geração de miséria intrínseca, ela é totalmente incompatível com o mundo futuro, que chamamos de espiritualismo, mas também é uma sociedade de cooperação, uma sociedade cooperativa. Mas tem mais. O capitalismo, como disputa, ela é, no seu extremo, já que estão sempre em disputa, mercados, capitais, países, recursos, empresas, no seu extremo, indo ao extremo, pois não há nenhuma convenção dizendo até onde vai o capitalismo, esse capitalismo no seu extremo leva países, leva grandes empresas, mas principalmente grandes unidades políticas, às guerras e os conflitos. Fato esse que temos hoje, isso daí é uma constatação histórica, a maioria dos conflitos modernos e dos últimos séculos são de origem econômica, são decorrência da disputa pelo capital. Não podemos nos enganar. Por isso, não tem como existir capitalismo sem guerra. A guerra, na verdade, é uma fonte econômica do capital. É o melhor e maior mercado que o capital tem para gerar recursos. Porém, como não há limites, o capitalismo põe em risco, por suas guerras, até a própria humanidade. Prestemos atenção que no mundo vitorioso capitalista de hoje, ninguém pode afirmar que está livre de um holocausto atômico, de um cataclisma global gerado por bombas atômicas que acabe com a humanidade. Mas tem mais alguns raciocínios. Crimes e violência. Se o Estado, se grandes países podem entrar no extremo de, por meio da disputa do capital, entrar em guerra, os indivíduos também, quando não conseguem atingir seus objetivos, sua ganância que o capitalismo gera, a ganância por capital, a ganância pelo ter, a necessidade de obter coisas que o capitalismo estimula no indivíduo, quando ele vai ao extremo, temos os crimes e as violências. Olha que não estamos comentando a necessidade intrínseca do homem de comer ou sequer de morar. A maioria dos crimes são cometidos, inclusive, por pessoas que não passam por necessidades orgânicas. Elas fazem isso por ganância. É a disputa no seu extremo levado ao indivíduo que gera bastante crimes e violência. Obviamente, o capitalismo faz isso, o comunismo também. Só estamos mostrando que os dois têm isso em comum. Necessariamente, capitalismo significa geração de crimes e violência na sua escala individual. A prova disso é que países abastados, bastante desenvolvidos, têm ainda, apesar de todo o desenvolvimento econômico, ainda o seu índice de crimes. E que os países pobres, também estimulados à busca pela felicidade econômica, pela disputa econômica, não conseguido pelos meios lícitos, passa pelos meios ilícitos no extremo de buscar tirar do outro o que quer para obter o seu ganho, vamos dizer, de capital.
Como não poderia deixar de ser, uma vez que estamos no capitalismo disputando, concorrendo para vencer o próximo, explorar a natureza como meio de chegar a esse objetivo é mais do que natural, é endógeno, é intrínseco ao processo da disputa. Daí o vandalismo do ambiente, a depredação do ambiente, o jogar de fluidos e gases tóxicos na atmosfera, indiferente ao sofrimento, ao estresse, desde que não seja para com ele, isso é inevitável. Obviamente, os chamados líderes capitalistas, aí comandado pelos Estados Unidos, mas alguns países estão procurando se alinhar a esse raciocínio, já que eles lucram com essa exploração, eles são essencialmente negacionistas. Trabalham sistematicamente negando essa depredação ambiental. Mas estamos pagando o preço, apesar dessas negações todas. Aí estão alguns exemplos: tormentas, tempestades, extremos climatológicos, tanto do vento, tornados, avanço dos mares, climas extremamente quentes de um lado ou extremamente frios do outro. A humanidade paga o seu preço por esse atentado à Mãe Natureza. Estamos pagando muito e pagaremos mais e mais até nos rendermos ao respeito que se tem que ter com o planeta. Essa lama que pega de frente todo o setor de administração da Vale. E tudo que tem ângulo, que inclusive dá para perceber carros tentando fugir, mas as ondas dessa lama vêm por todos os lados, encurralando todos que estão no centro. Não tinha como fugir. Essas são imagens exclusivas que estamos trazendo aqui para você. O saldo das vítimas atualizadas já chegamos a 110, com mais de 230 desaparecidos. É inegável dizer que tudo isso é totalmente incompatível com a civilização espiritualista que se avizinha. Então, entrando numa outra fase, nós não vamos tratar do interim, ou seja, da transição planetária em si. Vamos comentar que o capitalismo e o comunismo, pelos entendimentos espiritualistas que estamos tendo até agora, brota da alma humana atual. E da mesma forma, reforçando o raciocínio para a sociedade cooperativa, o mundo espiritualista que se avizinha, o coração também fará brotar uma nova sociedade, uma nova relação que nem podemos dizer que é econômica, mas é uma solução de sociedade, uma solução de viver dessa nova humanidade, que é baseada em fraternidade e em cooperação, em sintonia, indo ao encontro da pregação do Cristo e dos grandes mensageiros das grandes mensagens do planeta. E como essa mudança é muito profunda, vamos ter que usar referências, pois vai ser difícil acreditar no que vai acontecer. Mas nós vamos nos basear em coisas sérias, fundamentadas do ponto de vista espiritual. O próprio Apocalipse, o livro que encerra a Bíblia, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, fontes da codificação espírita, o livro Profecias, novamente, que comenta com muita propriedade o próprio Apocalipse,
livros da Lavra de Chico Xavier comentando orbes, planetas que já entraram, estão avançados no mundo de regeneração, mostrando que o caminho que estamos apontando, ele é de fato o caminho de sucesso para as civilizações no futuro. O livro O Mundo Espiritual é Planeta, que nós vamos explicar logo em breve, mas vai mostrar como a sociedade do futuro vai perceber este e outros orbes. E mais alguns livros, Cartas de uma Morta de Chico e A Vida em Marte, A Vida no Planeta Marte, de Ramatiz, provando e reforçando a ideia de que o futuro de outras humanidades passou pelo que nós vamos passar agora. É o único caminho para avançar humanidades. E também vamos utilizar fontes não literárias, referências de coisas que estamos vendo aí na nossa frente, como voluntariado. Existe um quarto ramo da sociedade trabalhando firme, em silêncio, fora e longe da mídia escandalosa, que se comporta de uma maneira característica típica do mundo da civilização do terceiro milênio. Essa fonte de trabalho, essa referência de comportamento é que vai nortear o futuro da humanidade, vai tomar conta da humanidade e que podemos testemunhar facilmente num trabalho voluntário. E outra fonte importantíssima é a própria família. O seu comportamento, suas relações humanas internas, como ela divide e separa o trabalho e os bens, os meios, também é uma ótima, excelente fonte que precisamos entender para o futuro da humanidade. Lembre-se que Jesus chamou e chama o Pai de Pai Nosso, mostrando que a relação familiar é o caminho evolutivo para toda a sociedade e para toda a civilização terrestre. Vamos dar uma viagem no tempo. Não vamos falar da transição, como já comentamos. Vamos falar já do mundo de cooperação em pleno funcionamento. E como dissemos que tudo brota da alma, vamos ver a alma, os pensamentos principais, e não vão ser todos, claro, mas os principais pensamentos e sentimentos desse ser nessa fase avançada da humanidade. O mundo de cooperação, a sociedade cooperativa já em pleno funcionamento. O homem vai pensar assim: Deus hoje, em pleno mundo de materialista, é às vezes uma questão de fé. Uns acham que existe, outros pensam em Deus de um modo ou de outro. A maioria leva a vida sem considerar a existência de Deus, apesar de ter religião, etc. O Deus do mundo de cooperação, de regeneração, a sociedade cooperativa terá Deus como uma fonte existencial, real, inequívoca. Será um fato científico. Enquanto o mundo atual pensa em Big Bang, teoria do caos, etc., tudo será descartado pela própria ciência. A própria ciência constatará, revelará, ratificará a existência de uma inteligência suprema, causa primária e mantenedora de todas as coisas. E isso vai mudar tudo. O homem vai se comportar de maneira totalmente diferente e a própria ciência, unida à religião, vai afirmar que somos centelhas divinas, somos essencialmente uma fonte do próprio Criador, somos chispas da divindade e temos o próprio Deus em nós. Dentro da filosofia, o Pai e eu somos um, afirmado pelo próprio Cristo. Não é algo fácil de se constatar e entender com o mundo como está hoje, mas para isso é que estamos avançando. Ser do mundo só nos trouxe sofrimento vai ser uma constatação interna desse ser do futuro. Ele vai olhar para trás,
com muita lástima, mas também sem a menor dúvida que para lá ele nunca mais vai querer voltar. Que esse mundo de materialismo, de competição e de sofrimento é um mundo do passado que jamais poderá ou sequer se cogitará voltar a ele. Vai ser uma espécie de reforço à determinação de ele manter o mundo de cooperação em funcionamento. Nosso reino não é deste mundo, é um pensamento espiritual muito profundo, dos mais profundos, que também mudará praticamente tudo. Vou explicar com mais detalhes. Hoje, nós temos a Terra sólida, que é a Terra que vemos. Porém, usando teorias, inclusive teorias com mais de um século, que é teorias quânticas, a teoria relativista, a teoria de um grande cientista francês chamado De Broglie, vamos pensar que essa Terra toda, todo o universo que nós vemos, chamado universo bariônico, universo material, ele vibra numa certa frequência. Ou seja, assim como as ondas eletromagnéticas têm uma determinada frequência, assim como as energias, seja elas quais forem, têm as suas frequências. Matéria não é energia? Se a energia tem frequência, a matéria também tem frequência. E por que não podemos dizer que toda a matéria que nós estamos vendo tem uma determinada frequência intrínseca característica? Vamos chamar aqui de F3, depois vamos explicar por quê. Frequência F3. E dentro deste raciocínio, cientistas, não vou dizer que são espiritualistas. Espiritualistas estão avançando a ideia, mas vai ser um fato científico. Assim como existe hoje a Terra que estamos vendo, há outras terras concêntricas, meu pessoal, que estão em volta do nosso planeta, uma maior que a outra, vibrando em frequências características, e por isso não é visível por nós aqui no plano físico. Existe uma Terra F4, uma Terra na frequência F5 e outra na F6, uma fisicamente maior que a outra, e por diferença vibracional não são visíveis entre si. E vamos dizer que assim como as cores do arco-íris, que são 7, assim como as notas musicais, que são 7, teremos também 7 terras, 7 vibrações diferentes para a matéria, uma mais evoluída do que a outra. E esta visão concêntrica e cada vez mais sutil da matéria explica a existência dos chamados planos espirituais, que para nós vamos chamar de Terra 3, Terra 4, 5, 6, 7, etc. Nada mais são do que expressões da mesma realidade chamada Terra. Então nós não temos só uma Terra. Temos várias terras concêntricas, como aquela bonequinho matrioska russo, um dentro do outro. Ah, mas eu quando olho para o espaço eu não vejo nada, eu só vejo estrelas. É verdade, é porque você está usando a frequência 3. E tudo na frequência 3 só vai ser visto pela frequência 3. E a 4, etc, etc, assim vai subindo. E cada uma dessas terras concêntricas entre si, elas têm uma característica que já comentamos, mas de evolução, ou seja, elas são cada vez melhores, cada vez mais helênicas, cada vez mais divinas, cada vez mais harmônicas e muito mais belas. Essa beleza, esta maravilha da expressão humana que existe nos chamados planetas ou esferas mais avançadas, é que faz ser chamado de céu. A Terra 4, 5, 6, 7, etc. são chamadas de céu, primeiro porque não são visíveis, primeiro porque efetivamente são acima fisicamente da nossa e são realmente muito melhores. E nós espíritas, ou os espiritualistas, chamam de planos espirituais. Mas nada mais são do que vibrações diferentes do mesmo planeta.
E para cima tem realmente 3, 4, 5, 6, 7. E por que começou com 3? Porque existe efetivamente a Terra 2 e a Terra 1 para baixo, que as fontes espiritualistas chamam de inferno, outros chamam de trevas, outros chamam de abismo, etc. São mundos muito inferiores, que estão sendo inclusive limpos, estão sendo purificados, está havendo uma limpeza para que toda a Terra avance. Não podemos entrar em detalhes sobre isso. Mas o fato é que, primeiro, neste raciocínio, nós vamos entender de forma científica que a nossa missão não é viver na Terra 3, mas sim transcender a realidade para nós nos deslocarmos para morarmos ou na Terra 4, 5 ou 6, etc. Para que eu vou morar numa Terra tão difícil e tão dura como a Terra 3, se a nossa civilização pode viver em terras, em dimensões, em planos muito melhores, onde pelo pensamento pode-se ter tudo, onde a gente pode voar, onde não vamos ter doença, vamos poder viver muito e assim por diante. Então, o homem desse mundo de regeneração vai entender que a vida dele não é neste mundo realmente Terra 3. É muito melhor viver na 4 ou 5. Daí mostra também uma outra realidade de outros planetas, que os planetas eles tendem, na medida em que suas civilizações avançam, a desaparecer a humanidade física. Ela tende a avançar, deixar tudo aqui e começar a procurar viver nos planos maiores. Por isso, quando se busca nos telescópios, não vê-se mais nada. Olha-se para Marte e não vê nada, porque aquela civilização tratou de cuidar de si, ir para talvez uma frequência F4, F5, onde as coisas são muito melhores e se vive mais em paz. Porém, tudo é terra. Então, viver aqui ou viver mais acima é uma opção que os cientistas, a humanidade vai tentar tratar de subir para lá. E seguindo, também uma consequência do raciocínio anterior, que estamos presos numa roda de reencarnação. Ou seja, o ser está encarnando e desencarnando da Terra 3 para 4, da 4 para 5 e assim por diante. Assim por diante está indo e voltando, até se libertar do seu karma, das suas dívidas que o prendem à frequência 3 ou à Terra 3. E esse vai ser o trabalho. Pagar as dívidas, acertar a conta, harmonizar a alma. Então o mundo de regeneração não vai ser um mundo de seres felizes. Não é um mundo de seres planificados espiritualmente, muito pelo contrário, vão ser seres trabalhando a sua alma para limpar as suas dívidas, mas convencidos de que ele precisa regenerar o seu ser. Então é um mundo de esforço para seguir no bom caminho, de remar no caminho correto, no rio correto que leva aos mares da felicidade. E ele vai entender que a melhor maneira de se livrar dessa roda, dessas dívidas e avançar é servir ao próximo. É a melhor maneira de elevar-se, de chegar a esses mundos melhores. E este pensamento vai tomar conta da humanidade. Que amar, servir, a caridade, a fraternidade é a própria felicidade. É o passaporte necessário para a paz e a felicidade na Terra. Isso vai mexer com tudo. E o homem não vai parar enquanto não chegar lá. Entrando agora no funcionamento realmente de uma sociedade cooperativa, e já sabendo, já adiantando que vai ser difícil de aceitar, a realidade hoje não nos permite imaginar que essa sociedade seja viável. Este canal apenas responde que as fontes às quais tomamos contato para chegar a esta conclusão são das mais variadas ordens, todas seríssimas e todas convergindo para o mesmo ponto, que é o ponto que está exarado no Evangelho de Jesus, que está também nos livros Nosso Lar, que fala dos planos acima que vão se materializar pouco a pouco na Terra. Fala também de outros planetas avançados que já estão nessa fase, e todos eles convergem para essa estrutura.
que vamos comentar de forma bastante simplificada agora. Temos um conselho, vamos imaginar no nível cidade, no primeiro momento, uma cidade, onde esse conselho, que é indicado, selecionado naturalmente, não é uma eleição. Temos uma população desta cidade, claro, e temos o conselho vai gerenciar e elencar as necessidades daquela população. Haverá também as colaborações das cidades e das regiões para outros níveis, níveis país, nível globo, etc. Onde a necessidade não vai ser da cidade apenas, mas talvez do mundo inteiro. Vamos supor uma fonte de uma certa jazida muito preciosa, de um cristal precioso que só tem naquela região. Então haverá um serviço ali em que a população vai trabalhar também em prol do mundo inteiro. Mas o raciocínio continua. O conselho vai elencar as necessidades e este conselho, conversando com os cidadãos ou trabalhando com os cidadãos, vendo as características potenciais e interesses de cada um, vai distribuir as pessoas para exercerem atividades nos diversos setores produtivos dessa sociedade. Quem tiver capacidade intelectual vai fazer livros, outros vai trabalhar em artes, um vai trabalhar na agricultura em alimentos, outros apenas vai varrer rua, ou vai trabalhar na construção civil, não importa. Todos nas suas potencialidades terão uma atividade, de maneira que todos se dedicam a alguma coisa e todos recebem os produtos e serviços gerados por essa dedicação. Difícil acreditar, não é verdade? Mas é assim mesmo que funciona nos planetas mais evoluídos, funciona nos planos mais evoluídos, e é o trabalho do reino que vai ser feito aqui na Terra. É o projeto, pronto. Já nas características da sociedade cooperativa, o que ela traz no seu bojo, quais são os aspectos mais interessantes dela, uma coisa que logo salta aos olhos, por várias fontes, desde o nosso lar, passando até por videntes que viram muita coisa, a vida em outros planetas, a vida em outras esferas evolutivas, 2 a 4 horas por dia apenas de trabalho, sendo que a maior parte do tempo restante será dedicado ao desenvolvimento da alma, do espírito, visando a ascensão do ser para outras esferas ou outras terras, como a gente comentou. Educação e saúde, mais do que o suficiente para todos. Uma vida simples, sem comidas nababescas, sem grandes mansões, sem carros de luxo, coisas que não servem para nada, moradias gigantescas onde mora apenas um casal. Tudo isso desaparece para uma vida simples e muito mais feliz. Paz, muita paz, intrínseco ao conceito da relação humana concebida, equilíbrio ecológico, a natureza deixa de ser um ente passivo, ou um ente inanimado ou sem vida, para ser todo o planeta um ente vivo. Chamam de Gaia alguns orientais, mas realmente, cientificamente, vai ser comprovado que há um ser cuidando, fazendo o planeta viver, e vai ser em homenagem ou rendendo glórias a ele, em respeito a ele, que o homem vai trabalhar e receberá dele, em troca, um equilíbrio ecológico. Não só a nossa atitude vai ser ecológica, mas o planeta inteiro, já adiantando um pouco a história, vai responder com um equilíbrio climatológico, um clima muito mais ameno para a sociedade. Talvez façamos um vídeo só para explicar esse assunto, mas com mais detalhes. Desmonetização, não haverá a famosa moeda, o dinheiro, moeda corrente, nada disso, não fará sentido. Teremos talvez um vale, um bônus hora, como é comentado no nosso lar, mas dinheiro circulante, a pessoa acumulando, entregando, depósito bancário, nada disso, tudo isso desaparece, até em função do conceito de vida mais simples. Sinergia tecnológica. Esse ponto já dá mais interesse aos economistas, às pessoas que cuidam do desenvolvimento
tecnológico da humanidade, e é um assunto interessante. Vamos tentar explicar. Hoje, o que acontece em termos de desenvolvimento? Vamos dizer que alguém inventou alguma coisa, um smartphone, novo smartphone, uma nova tecnologia. Logo aparecem outros concorrentes para competir, né, no conceito atual, competir, disputar mercado, como dizem, né, disputar a hegemonia ou a liderança de vendas. Realmente, esse tipo de deflagração tecnológica, onde um ataca o outro, faz disputa de patentes, entra na justiça, não vou dizer sabotagem, mas infelizmente existe, mas saqueia tecnologia, copia tecnologia, rouba funcionários, suborna funcionários e aí por diante. Todo mundo já conhece bem como ocorre esse tipo de competição tecnológica em alto nível. E realmente há desenvolvimento indiscutível tecnológico, se descobre muita coisa, até por acirramento, né, das disputas, cada um quer fazer o melhor, mas o resultado que ocorre é que realmente há um vencedor e, como toda disputa, há aquele que vai vencer, aquele que vai predominar, e às custas, às vezes, de falências e bancarrotas de outras empresas, de outras soluções. Muita gente perde, né, o mercado e assim por diante. Há a vitória, como sempre, de alguns, e como já comentamos, a perda de muitos. E o que seria, então, a sinergia tecnológica? Sinergia quer dizer soma de esforços. Se ao invés desses competidores brigarem entre si, eles decidirem unir forças, trocar conhecimentos, um reforçando o outro, um compensando a lacuna ou a dificuldade tecnológica do outro, aos poucos nós veríamos algo bastante interessante. Haveria uma economia de energia, haveria uma soma onde a soma das partes é menor do que o resultado final. Ou seja, o desenvolvimento tecnológico pela sinergia alcançará níveis e parâmetros inimagináveis. E não estamos, repetimos, falando em termos retóricos. É o que está descrito nos anais espirituais sobre o futuro da humanidade. O passo, o avanço, será obviamente moral, social, mas os efeitos sobre a tecnologia, onde mentes brilhantes não descobrirão coisas para si, mas para a humanidade, onde cada um contribui um pouco e o total será maravilhoso, é o destino. Um exemplo muito claro que hoje já existe é o esforço da estação espacial, que não poderia ser mais feita por um país só, os Estados Unidos. Houve um esforço de outros países periféricos ou menores, e a estação hoje é uma conquista muito interessante. Mas já está havendo uma corrida para a Lua, onde cada um refaz a tecnologia desenvolvida pelo outro para chegar lá primeiro. Se eles se somassem, já estaríamos em Júpiter. Isso é um exemplo do que seria sinergia tecnológica. Bom, seguindo a sinergia tecnológica, vamos falar dos problemas. Fome, intrinsecamente, desaparece, pobreza, desaparece miséria também, lógico, faz parte da sociedade cooperativa erradicar isso, o desemprego, pelo processo que já mostramos, também não existe. Violência, talvez haja ainda alguma violência no começo desse mundo novo, mas logo desaparece, e as guerras intrinsecamente inexistentes. Queremos destacar o seguinte, estas benesses da sociedade cooperativa que fariam qualquer um imaginar, bom, já estamos no paraíso, né? O mundo já é feliz e ditoso, por que o mundo de regeneração? Pois bem, o mundo de regeneração, ele é um esforço interno, ou seja, o homem, ele não vai, vamos dizer,
se transformar num homem feliz e ditoso de uma hora para outra. Ele não vai ser santo, ele vai começar a trabalhar como se fosse santo. É como um ladrão ou um viciado arrependido que para o seu vício, que para suas más tendências e começa a se comportar corretamente, apesar da luta interna grande ainda no começo, principalmente, que ele vai ter. Ou seja, o homem realmente vai ter um mundo maravilhoso, mas às custas de um combate com seu ser interior, que ainda carrega as tendências do mundo primitivo ou do mundo de provas e expiações. Então ele está se regenerando, está se recuperando para pegar o bom caminho. Então, e só quando essas atitudes, essa disciplina interna se tornar um hábito, virar uma virtude do ser, é que teremos o mundo realmente de felizes e ditosos, como está previsto na escala ascensional dos mundos. Então, tirando a ideia de reino dos céus imediato daqui a poucas décadas, não vai ser isso, vai ser um trabalho interno, mas vai ser infinitamente melhor do que hoje, porque o homem vai se comportar corretamente, lutando apenas com o seu, vamos dizer, entre aspas, o seu demônio interno. Deixamos para o final o conceito de propriedade. Como é que vai ser a propriedade no futuro, já que o desenvolvimento tecnológico deverá gerar coisas fantásticas, robôs, grandes cidades industriais, muita tecnologia, smartphone, ou seja lá o que for, talvez discos voadores, quem saiba, vai ter muita coisa interessante. Quem vai ser o proprietário disso, já que não temos a monetização? Não haverá, na verdade, o conceito de propriedade. O conceito vai virar de responsabilidade. Haverá detentores provisórios, detentores indiretos, haverá, como no diretor da escola, que não é dono da escola, mas ele apenas é um responsável temporário pelo funcionamento daquela instituição, e assim vai, assim por diante. E este conceito não vai ser um conceito forçado, ou seja, as pessoas, é diferente, muitos vão achar que isso é comunismo, mas o comunismo é imposto. O comunismo saqueia os bens daqueles que adquiriram um conceito de propriedade, justamente o seu bem. O conceito responsabilidade aqui é diferente, pois ninguém vai querer ter posse efetivamente de nada, porque o entendimento dele é que a Terra é um ambiente passageiro. O seu verdadeiro mundo é um mundo da Terra 5, 6 ou 7, cada um deles muito melhor que o outro, infinitamente melhor do que este. E lá os seres são mais longevos, o corpo desconhece doenças, além disso vive muito mais e vive de forma muito mais saudável e feliz. É leve e feliz em todos os aspectos possíveis e imagináveis. Ele não vai nem querer saber de ficar aqui na Terra muito tempo. Ele quer mais evoluir corretamente. Então ele, quando chega na Terra, é como se estivesse indo para um país ou para um estágio, ou indo estagiar numa escola. Ele não quer ser detentor de nada, ele não quer possuir a carteira, a mesa, o livro, ele quer assinar uma cautela, ficar com aquilo ou aquela coisa há algum tempo e depois que aquilo fique para o próximo, ou para a próxima pessoa que tiver que assumir a responsabilidade. Ele quer logo, não com o termo suicida, mas ele quer não ter muito aqui na Terra para não ter muito o que devolver. Então ele só vai ter o mínimo mesmo e dentro do conceito responsabilidade. Haverá, claro, o compartilhamento. Hoje, por exemplo, veículos, hoje cada um tem um carro, tem uma moto, tem uma bicicleta e que fica bastante tempo ocioso, etc. E esse conceito já está embrionário, como a gente falou, uma parte da sociedade cooperativa já está nascendo aqui e ali na sociedade materialista de hoje. É como se o raiar do sol já houvesse já os primeiros raios de luz chegando e dissipando as trevas. Esse conceito de veículo compartilhado, ele está nascendo ainda dentro de um viés monetário, de lucro, etc., mas ele vai ser muito usado sim. As pessoas não vão ter necessariamente veículos próprios, mas por sistemas automatizados vão compartilhar veículos grandes, pequenos e médios dentro de uma comunidade, ou de uma vila, ou de uma pequena região, para não haver desperdício, inclusive, e não precisar também ficar, vamos dizer, fazendo manutenção, etc. Os veículos serão renovados pela estrutura da sociedade
e todos terão coisas boas, modernas, acessíveis, o suficientes por todo o tempo. Isso, o veículo é meio óbvio, mas cozinha é uma coisa interessante. Não haverá mais cozinha nas casas. Seja por bairro, por quarteirões, etc., haverão cozinhas comunitárias, aonde pessoas vão trabalhar lá como voluntárias, e o prato de comida, café, almoço, janta, a pessoa vai lá, entra numa fila e pega. Ou seja, o espaço hoje imobiliário vai ser multiplicado por 10, porque muitas casas têm cozinhas e estruturas de cozinhas grandes. As casas não vão precisar ter cozinhas. As cozinhas vão ser dispensadas, ali vai virar um quarto, uma outra área, uma área de estudo, etc. Mas não haverá mais cozinha. A cozinha será essa comunitária, com economia, obviamente, de condimentos, hoje há muito desperdício, etc. Tudo vai ser trabalhado nessas cozinhas comunitárias. E de forma bastante equilibrada, graças a Deus. E muito interessante, olhem que vai ser uma grande economia na construção civil, uma economia de alimentos, uma economia de tempo, vai liberar muitas donas ou donos de casa de trabalhos domésticos e assim por diante. E as moradias também serão compartilhadas. Aí, o compartilhamento fica um pouco mais difícil de se entender, mas seria basicamente o seguinte: hoje o jovem mora numa casa e continua vivendo nela e teria dificuldade, às vezes, por exemplo, de ir para um outro país, para lá morar, viver e crescer, ou entender, ou aprender alguma coisa lá. Hoje é assim que ocorre, mas no futuro a pessoa vai sair, um jovem vai querer, por exemplo, morar numa futura França, ele vai para lá. Vai ser a casa lá, vai ter uma casa que o vai receber de forma compartilhada. É como se ele fosse um novo filho. O conceito família vai se estender para toda a humanidade e as pessoas serão acolhidas naturalmente e vai passar a viver lá. E nós aqui vamos receber gente de fora como filhos e vamos compartilhar nossos quartos, nossas dispensas para ele, porque até a casa mesmo não é uma propriedade nossa, mas é uma responsabilidade. A família será toda a terra. Bem, então tudo bem. A economia competição de hoje vai dar lugar à economia cooperação, certo? Tudo bem. Mas, nossa, olha o abismo. Não dá para imaginar um imenso abismo ocorrendo exatamente entre esses dois modos de convivência social da humanidade? Como é que isso vai ocorrer? Como é que a gente vai conseguir transformar, dar esse passo de um para o outro? Hoje entendemos bem a competição, é o mundo que nós estamos vivendo, mas como é que a gente vai passar para o outro? Vamos conversar sobre isso. Mas como é que ocorreria essa transição então? Como? Dois aspectos aí ocorrem quando a gente fala do como. Um seria o lento, gradual, suave, ao longo de séculos, gerações, etc. E outro seria rápido, forte e apocalíptico, entre aspas, mas seria algo bem violento. Nós aqui no canal, com base nas fontes seríssimas e milenares que atestam sobre esse grande evento, sobre essa grande transição planetária, entendemos que teremos algo forte e apocalíptico. Até porque o caminho lento, suave, ela encontraria uma grande resistência. Mesmo gerações e gerações encarnando na Terra, receberia uma resistência muito competente do pensamento coletivo materialista. Lembrem-se que quando Cristo veio à Terra, o pensamento materialista dos romanos e dos próprios fariseus combateram de forma extremamente competente o pensamento do Cristo. Até hoje, vemos que o Cristo ele é resistido de forma sistemática pela humanidade. A Igreja Católica da Idade Média, que todos dizem que é o movimento do Cristo, foi um movimento do pensamento materialista infiltrado na Igreja Católica, tanto que a Igreja Católica da Idade Média correu atrás de posses, cometeu as famosas guerras, as violências das inquisições, confirmando o materialismo que movia o sentimento deles, totalmente contrário ao Cristo. Esses seres
que entraram na Igreja Católica, na verdade, estavam trabalhando para o lado materialista do pensamento humano e combateram por dentro o Cristo. O fato é que o Cristo, até hoje, o cristianismo, não se estabeleceu no planeta. O cristianismo ainda não começou mesmo após 2000 anos. Prova de que a resistência seria muito grande, altamente competente e capaz, e somente uma quebra rápida, forte, das grandes potências, das lideranças econômicas, quebrando mesmo, rachando no meio esse fortíssimo pensamento do capital e do material, com grandes potências talvez sucumbindo por algum tipo de evento de ordem global, poderia dar espaço para um novo pensamento de cooperação nascido das cinzas dessa civilização da matéria. Quando seria isso? Bem, pode ser que seja daqui a décadas, daqui a séculos, é possível. Mas não acreditamos também, com base nas fontes estudadas que já mencionamos, que seja assim. Acreditamos que será algo breve, meses, máximo uma década. Mas como é que se sabe disso? Bem, primeiro porque as fontes, como já comentamos, já exararam isso. Segundo, porque este canal vê, e quem tiver um pouco de paciência e meditar sobre o assunto vai ver que esta, vamos dizer, solução da sociedade, a sociedade como ela está numa espécie de desgaste. Há um compasso de espera. Já se sofreu muito com os desmandos e os desvios do materialismo e do paganismo que essa sociedade andou cometendo ao longo de milhares de anos. E estamos sendo avisados exaustivamente pelos canais, principalmente espíritas, que a transformação já chegou. Até porque, segundo dizem algumas fontes, já houve um atraso. Na verdade, já era para ter ocorrido no ano 2000 toda essa transformação, mas a misericórdia do governador do planeta, o Cristo, deu um prazo, dilatou o prazo, e tudo indica que haverá essa transformação forte em pouco tempo. Não estaremos admirados se em meses, ou dias, ou anos, mas nesse prazo aí de em torno de 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, ocorra este evento transformador da humanidade. Então aqui estamos. Mundo egoísta, mundo fraterno, mundo materialista, mundo espiritualizado. E como patrocinador dessa transformação profunda, o Apocalipse, o livro das revelações, no seu aspecto contundente, forte, e este canal, por meio dos estudos realizados, concluindo que esta transformação, necessariamente, até onde entendemos, deverá passar pela derrocada, pela queda do chamado primeiro mundo. Hoje, líderes da economia, líderes da política, os grandes decisores que conduzem o destino do ponto de vista terrestre da humanidade, esses países fantásticos, gigantescos e extremamente poderosos, vão precisar ruir para que as células positivas, evolutivas, hoje desprezadas, insignificantes, relegadas ao ostracismo, não são alvo do objeto de atenção de nenhuma mídia, essas células maravilhosas possam desabrochar e, aos poucos, estabelecer na Terra a civilização maravilhosa do terceiro milênio, a nova Jerusalém prometida no último capítulo do Apocalipse. É natural que se faça uma pergunta. Essa pergunta, ela diz respeito à força, à intensidade e o tempo. Ou seja, precisa ser tão forte, precisa ser tão contundente, precisa ser tão rápida essa transformação por meio da dor? A resposta podemos dar em duas dimensões. Bom, primeiro, sim, precisa ser forte, contundente e bastante dolorosa. E não devemos nos admirar disso, porque nós, indivíduos,
Também precisamos muitas vezes do anjo da dor para que nós nos transformemos, para que nossas atitudes se modifiquem. Quantos testemunhos vemos nas famosas igrejas, nas grandes igrejas, principalmente as nossas queridas igrejas evangélicas, onde a dor fez a pessoa se transformar, sair do vício e do pecado, sair do erro de qualquer espécie. A dor, portanto, até o presente momento, onde conhecemos, é um grande instrutor da humanidade, é um grande instrutor do indivíduo, fazendo ele se afastar de caminhos de muita dor e sofrimento gerados pelo pecado que poderia cometer. Se isto é verdade na dimensão indivíduo, é natural entendermos que a coletividade humana também precise do guanto da dor, do anjo forte do sofrimento e da dificuldade extrema, para que ela se transforme e dê esse passo que Deus quer que a humanidade dê para parar de sofrer. Mas ainda vem uma outra resposta dentro desta pergunta que poderia também ser considerada. É possível, sim, apesar de todas as dificuldades que entendemos que exista para que isto não ocorra, que o homem possa tomar uma decisão coletiva de dizer, olha, esse caminho não está dando certo, o que temos feito agora ao longo de milhares de anos só tem nos gerado dor e sofrimento. Vamos tomar um bom caminho, vamos tomar uma decisão de sermos bondosos e caridosos, vai ser difícil, mas vamos fazer. Esta decisão coletiva será ouvida amorosamente pelo Senhor. E não temos dúvida, e este canal falando isso, afirmando isso, que o Senhor feliz rasgará o último livro da Bíblia. Ele fará picadinho do Apocalipse e dará uma moratória maravilhosa para todo o planeta, talvez de séculos, até milhares de anos que seja. O Senhor não quer que a gente sofra, quer que a gente evolua e pare de sofrer, é justamente o contrário. E a prova disso é que existe também, na nossa sociedade atual, já elementos mais do que suficientes para que a gente mostre ao Senhor que podemos nos transformar sim. Essas células de seres, de pensamentos, de atitude do terceiro milênio já estão no meio de nós já há algum tempo. É o trabalho voluntário, é o trabalho fraterno, são os serviços desinteressados aos próximos que estão crescendo muito forte nos últimos anos. E vamos deixar então esta imagem para provar que podemos fugir sim de muita dor e sofrimento, ouvindo e exemplificando e seguindo esses anjos de amor que já estão entre nós, simbolizado nesse vídeo, simbolizado também nessa música, que expressa o sentimento de amor que fará a gente evoluir sem sofrer. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino
cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô.